Olá! Olha, hoje a gente tem um material e tanto para analisar, viu? São cartas pessoais, assim, com uma carga bem intensa. E uns documentos que investigam OVNIs de um jeito bem particular. E no meio disso tudo aparece o nome Roswell. Só que talvez de uma forma que foge bastante do que a gente está acostumado a ouvir, né? A nossa tarefa aqui é tentar desvendar o que essas fontes específicas sabem, uns trechos das cartas de Maria e também dos textos do projeto OVNI, o que elas dizem sobre Roswell. Não é para ser uma investigação geral do caso, nada disso. É mais um mergulho focado no que esse material específico apresenta. Preparados para essa perspectiva diferente? Isso, correto. A ideia é examinar como esses textos colocam Roswell dentro de um cenário maior, um que eles mesmos constroem. Um cenário que envolve alegações sobre tecnologia avançada secreta, supostas bases ocultas e o que eles descrevem como conspirações globais, sabe? O ponto-chave é entender a narrativa interna mesmo, a lógica própria dessas fontes quando falam de Roswell. Certo, então, para começar a entender a visão deles sobre Roswell, a gente precisa primeiro montar o quebra-cabeça do contexto que esses documentos dão, né? Eles falam bastante de uma ideia de tecnologia avançada, quase coisa de ficção científica, que teria sido, olha só, desenvolvida pela Alemanha nazista. Mencionam especificamente umas naves em forma de disco, que eles chamam de Raunibul e Vril. Isso está mais detalhado nos documentos do Projeto OVNI. E tem um ponto crucial apresentado nessas fontes Projeto OVNI, principalmente na parte 1, é a afirmação de que, quando a Segunda Guerra acabou, uma parte importante dessa estrutura nazista, descrita como incluindo o pessoal da SS, tecnologia, submarinos avançados, essa estrutura toda não teria simplesmente sumido, entende? A alegação, nesses textos, é que ela teria se mudado, se transferido para uma base secreta na Antártida, um lugar que eles chamam de Neues Schwabenland. Eles até mencionam aquela expedição militar do almirante Byrd para a Antártida em 1947, sabe? Insinuando que talvez tenha tido ali um confronto não divulgado ou alguma coisa assim. Interessante essa construção de cenário. E as cartas da Maria? Elas parecem vir de um lugar bem diferente, né? Muito mais pessoal, angustiado até. Ela fala de experiências diretas, contatos com seres que ela chama de extras, segredos pesados, e uma visão de mundo onde tem manipulações gigantescas, globais, orquestradas por entidades que ela chama de sinistros. É uma coisa constante para ela. Ela descreve uma sensação de prisão, sabe? Como se a realidade que a gente vê fosse só uma casca, escondendo conflitos muito maiores. Mesmo que ela não cite Roswell, essa temática de uma realidade oculta parece que conversa com os outros textos, não acha? Precisamente, essa sensação de impotência, de viver numa realidade controlada que a Maria expressa de um jeito tão forte. Por exemplo, quando ela fala, aqui na Terra estamos presos sem a possibilidade de sair. E as referências dela a uma batalha final que está para acontecer. E figuras como o Demiurgo, que ela associa a Jeová Satanás. Tudo isso se alinha tematicamente com a ideia de uma conspiração, de um conflito oculto enorme que o projeto OVNI apresenta. As duas fontes, apesar de terem estilos e focos diferentes, pintam um quadro onde a história oficial, os eventos públicos, não seriam a história toda, né? Tem algo mais rolando por trás dos panos. Entendi. Então, vamos guardar essas peças-chave do cenário que as fontes montam. Tecnologia super avançada, supostamente nazista, a ideia de uma base secreta na Antártida para onde essa estrutura teria ido depois da guerra, e essa sensação que permeia tudo de uma realidade oculta, cheia de conflitos secretos e manipulações por forças desconhecidas, como a Maria descreve. É dentro desse quadro que a interpretação peculiar sobre Roswell aparece. É exatamente aí que entra a afirmação central do projeto OVNI 2 sobre Roswell. O texto é bem direto, bem específico sobre o famoso incidente de 1947 lá no Novo México. Ele afirma, assim, categoricamente, que o evento não teve nada a ver com a queda de uma nave alienígena extraterrestre, como ficou famoso, né? Pelo contrário,
afirma que Roswell foi uma operação de encobrimento complexa, muito bem orquestrada, deliberadamente feita pelos Estados Unidos e seus aliados da época. Uma operação de encobrimento. Peraí. Mas se não eram alienígenas no sentido clássico, o que exatamente eles estariam tentando encobrir segundo essa fonte? Qual era o segredo tão grande assim para justificar essa manobra toda? Olha, de acordo com a narrativa do Projeto OVNI 2, o objetivo era duplo. E estava totalmente ligado àquele contexto que a gente estabeleceu antes, da suposta base nazista na Antártida e sua tecnologia de discos voadores. O primeiro objetivo era desviar a atenção, tanto do público quanto da inteligência mundial. A ideia era criar e alimentar uma narrativa conveniente, essa do disco voador vindo de outro planeta, para gerar confusão e, principalmente, para impedir que alguém investigasse ou sequer pensasse na possibilidade da existência e da operação contínua dessas forças alemãs e sua tecnologia avançada. Forças que estariam baseadas na Antártida e operando globalmente, segundo eles. Faz sentido, pensando dentro dessa lógica interna deles, quer dizer, criar um mistério extraterrestre para ninguém olhar para um problema terrestre. Ainda que um problema bem fora do comum, localizado, segundo eles, lá na Antártida. É isso? A habilidade dos Estados Unidos. O texto sugere que foi um choque para as Forças Armadas Americanas perceber que essas naves que a fonte identifica como UFNs de origem terrestre avançada, ligadas a essa facção nazista pós-guerra lá de Neuschwabenland, que essas naves estavam conseguindo sobrevoar o espaço aéreo dos Estados Unidos com aparente impunidade já em 1947. Então, a narrativa do alienígena serviria para mascarar uma falha estratégica e de defesa bem grande, né? Além de esconder a existência de uma tecnologia terrestre que eles não entendiam, não controlavam e, naquele momento, talvez não pudessem nem combater direito. Então, só para recapitular essa ligação central aqui, que é bem fora do comum mesmo. A fonte alega que Roswell não foram ETs, mas sim um encobrimento feito pelos Estados Unidos de UFOs secretos nazistas vindos da Antártida. E que a história do ET foi inventada para esconder isso e a própria incapacidade americana de lidar com a situação na época. É precisamente essa alegação que está lá no projeto OVNI 2. O documento não hesita em fazer essa afirmação. E ele conecta isso diretamente ao que descreve como uma conspiração muito maior, que os textos chamam de sinarquia ou o sistema. Esse sistema, na visão dessas fontes, seria tipo um governo oculto global. O objetivo principal dele seria controlar o fluxo de informação, manter a ordem mundial estabelecida, que beneficia eles, claro, e, crucialmente, suprimir qualquer verdade que ameace esse status quo. Verdades como a continuação de conflitos depois da Segunda Guerra, a existência de tecnologias revolucionárias mantidas em segredo ou a própria existência dessa base nazista na Antártida. Roswell, nessa interpretação radicalmente diferente, vira não o início da ufologia moderna, mas uma peça fundamental na estratégia de desinformação global dessa tal sinarquia. Mas essas fontes do Projeto OVNI, elas dão algum tipo de prova, alguma evidência concreta para essa alegação tão específica sobre Roswell? Ou é apresentado mais como uma afirmação que se encaixa assim, logicamente, dentro da narrativa maior que eles estão construindo sobre a sinarquia, Neuschwabenland e a tecnologia nazista? Essa é uma questão importante, sim. Os textos que a gente analisou, como Projeto OVNI 2, eles apresentam essa versão de Roswell mais como uma peça lógica, dentro da própria estrutura narrativa deles. Eles argumentam partindo da premissa de que a base antártica e a tecnologia avançada existem. Aí, Roswell vira uma consequência ou uma manobra necessária dentro desse cenário que eles já estabeleceram. As provas que eles oferecem são mais contextuais à própria narrativa, sabe? Por exemplo, apontando supostas inconsistências na versão oficial ou na versão alienígena popular e argumentando que a explicação da tecnologia nazista secreta resolve essas inconsistências dentro do quadro maior que eles apresentam.
Não tem nos trechos que a gente viu o tipo de evidência documental externa que uma investigação histórica convencional exigiria, né? É uma reinterpretação baseada na lógica interna da conspiração que eles descrevem. Entendido. Então, aceitando essa lógica interna dos documentos só por um momento, por que essa reinterpretação de Roswell é tão significativa para a narrativa geral que eles constroem? Qual o peso que eles dão a essa versão específica dos eventos? Olha, dentro da estrutura de pensamento dessas fontes, essa versão de Roswell é crucial. É crucial porque serve como um exemplo poderoso, um ponto de apoio para várias das alegações centrais deles. Ela muda fundamentalmente a perspectiva sobre o fenômeno OVNI, como apresentado nesses textos. Afasta da explicação puramente extraterrestre e ancora numa trama de conflitos e tecnologias terrestres ocultas. Os pontos principais que essa visão de Roswell reforça segundo a lógica externa dos textos são: primeiro, solidifica a ideia de conflitos terrestres secretos. Conflitos que teriam continuado ou se transformado depois do fim oficial da Segunda Guerra. Roswell seria então não um contato alienígena, mas um incidente visível dessa guerra fria ou nem tão fria assim não declarada entre os aliados, ou a sinarquia, e essa suposta facção nazista remanescente na Antártida. Segundo, reforça a alegação da existência de tecnologias humanas disruptivas, como as naves discoides tipo Haunebu ou Vrion. Tecnologias que teriam sido desenvolvidas e depois suprimidas do conhecimento público ou mantidas em segredo por essa sinarquia como forma de manter o controle energético, econômico, militar. O incidente de Roswell, se foi causado por uma dessas naves, seria a prova da existência delas e da necessidade de encobrir isso. E terceiro, insere Roswell numa luta mais ampla, quase cósmica, ou de fundo geopolítico e espiritual, que permeia todas as fontes. Os textos Projeto OVNI falam de facções em conflito, como os libertadores contra os traidores ou encadenadores. E aqui se conecta com as cartas da Maria, né? Que descreve essa batalha final iminente e ação de forças como os extras e siniestros. Além da interpretação dela de figuras como o demiurgo Jeová Satanás como parte ativa nesse cenário de controle. Roswell. Nessa visão abrangente das fontes, deixa de ser um simples caso ufológico para virar um sintoma visível desse conflito oculto multidimensional que eles alegam estar acontecendo. E como exatamente as cartas da Maria, que tem esse foco tão pessoal, né? Quase um diário centrado nas vivências dela e na política argentina, como elas se encaixam nisso tudo, já que ela não menciona Roswell diretamente. Existe alguma tensão nos próprios documentos entre essa visão da Maria sobre extras e o foco do projeto UFO em tecnologia terrestre nazista? Ou as fontes tentam harmonizar isso? É uma ótima pergunta sobre a coesão interna das fontes, sim. Embora a Maria não cite Roswell e o foco dela seja bem distinto, as cartas dela reforçam, e muito, o tema central que une todo esse material: a existência de uma realidade velada, uma realidade manipulada por forças que agem por trás das cortinas. Ela descreve com detalhes, baseados nas supostas experiências e observações dela, um mundo dirigido por esses extras, um mundo cheio de segredos profundos, manipulações políticas. Ela entra em detalhes sobre eventos na Argentina, mencionando figuras políticas como Perón, Uriburu, Saíneldin, e interpretações bem particulares de golpes e movimentos políticos, e a sensação constante da iminência de uma batalha final. Quanto à tensão entre extras que poderiam ser não humanos ou interdimensionais, na visão da Maria, e a tecnologia nazista terrestre, ainda que avançada, as fontes não parecem ver isso como uma contradição direta. Textos Projeto OVNI mencionam a sinarquia e as forças de Neuschwabenland, enquanto a Maria fala de extras, siniestros e um conflito espiritual ligado ao demiurgo. Dentro da lógica desses documentos, essas diferentes forças poderiam ser aliadas, inimigas ou simplesmente coexistir nesse cenário de realidade oculta.
O ponto de convergência fundamental é a ideia de que a história oficial e a realidade aparente são uma fachada controlada. A angústia da Maria e a narrativa conspiratória do projeto OVNI sobre Roswell convergem nesse sentimento de que há uma guerra secreta em andamento, envolvendo atores e tecnologias desconhecidas do grande público. A interpretação de Roswell no projeto OVNI serve como um exemplo concreto dessa manipulação que a Maria descreve de forma mais ampla e espiritualizada. Fica claro, então, que para essas fontes Roswell não é o ponto de partida, mas sim uma consequência, sabe? Uma manobra dentro de um jogo muito maior e mais antigo que eles descrevem. O que a gente tira, então, dessa análise focada? Fica evidente que os documentos que a gente examinou hoje propõem uma visão de Roswell que, destoa completamente da cultura popular. Não apresentam como marco zero do contato alienígena, mas como uma peça deliberadamente colocada num tabuleiro complexo. Exatamente. Um tabuleiro que, segundo a narrativa desses textos específicos, inclui alegações extraordinárias sobre tecnologia nazista que teria sobrevivido à guerra, bases secretas inacessíveis na Antártida e uma vasta operação de encobrimento global orquestrada por uma elite oculta tal sinarquia, para esconder não apenas essa tecnologia, mas também conflitos contínuos e a própria vulnerabilidade do sistema estabelecido. É fundamental reforçar o que foi dito, né? A gente está aqui relatando e analisando a perspectiva encontrada nestes documentos específicos. Eles tecem uma teia narrativa muito particular, interligando história, tecnologia, supostamente suprimida, conspiração e até elementos espirituais ou cósmicos, para oferecer uma explicação alternativa para eventos como Roswell. Nessa teia, Roswell ganha um propósito muito específico: servir de véu. Um véu. Para ocultar o que essas fontes consideram ser a verdadeira natureza não só do fenômeno OVNI, ligado, segundo eles, primariamente a essa tecnologia terrestre avançada e secreta, mas também dos conflitos geopolíticos e talvez até espirituais que teriam continuado ou se transformado depois da Segunda Guerra Mundial. Um conflito que, na visão deles, envolvia facções terrestres com capacidades surpreendentes e potencialmente outras forças não humanas ou entidades como as que a Maria descreve. E isso leva a gente a uma reflexão final puramente baseada no que essas fontes sugerem, né? Se um evento tão icônico e tão dissecado quanto o Roswell pode ser reinterpretado de forma tão drástica dentro da lógica interna dessas narrativas particulares, que outros marcos históricos ou fenômenos contemporâneos poderiam ser observados através dessa mesma lente. A lente de conflitos ocultos, tecnologias secretas e manipulações em larga escala, descritas de maneiras diferentes, mas convergentes pela Maria e pelos textos do projeto OVNI. Fica a provocação sobre como narrativas alternativas, por mais extraordinárias que pareçam, podem nos fazer questionar as estruturas que a gente usa para entender o mundo. Fica essa reflexão. Até a próxima análise. Para uma melhor compreensão deste tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.